Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades aqui com o professor Marcos José. Vocês que já estão acostumados, não é? Entramos no mês de junho, mês do início da Copa do Mundo, e vamos para mais um Top então. Então vamos lá, amigos e alunos do NEAF. Vamos começar então o nosso Top Atualidades, que dessa vez vai de 3 a 9 de junho. Junho que marca o início da Copa do Mundo, não é? Tá aí o mundo política. Primeiro assunto entrando, o rei Juan Carlos da Espanha abdica em favor de seu filho. Príncipe Felipe de Borbón vai assumir o cargo, anunciou o premier. Rei disse que renuncia para abrir uma nova etapa de esperança. O que tem a ver essa palavra esperança com a renúncia do rei da Espanha, né? Que agora é o ex-rei da Espanha, Juan Carlos. Então, a gente não pode esquecer que a Espanha está numa tremenda crise econômica, junto com a Grécia, formam ali, não é, os piores países economicamente falando da União Europeia. Você deve lembrar também que eu já discuti aqui em aulas de atualidades os PIIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, chamadas também de economias porcas. Lembra disso? Legal? Então é o caso da Grécia e da Espanha, que estão como crise econômica na base de todo esse problema. E a renúncia do rei Juan Carlos parece que passa por esse problema também econômico do país. Há também um movimento para o retorno da República na Espanha, tanto que, se você verificar, e eu espero que você faça isso, essa notícia que eu estou aqui trabalhando com vocês, no caso na noite depois da renúncia do rei Juan Carlos, houve um grande protesto em Madrid pelo retorno da República. Então, a Espanha, que também tem lá os problemas de separatismo, né? No caso dos bascos, problema com a economia. Então, nós temos aí, o que não está faltando é problema na Espanha. Então, é legal depois você pegar essa notícia que eu estou te passando e fazer aquela pesquisinha básica, que é o que eu recomendo sempre para você. Legal? Então, beleza. Vamos lá para o próximo assunto. Obama defende decisão de trocar soldado americano por 5 talibãs. Então, no caso aqui, que também ocorreu a semana passada, a troca de 5 membros do Talibã que estavam prisioneiros na ilha de Cuba, em Guantánamo, e foram trocados pelo ex-soldado Bowen. No caso aí, os republicanos, que é a oposição a Obama, caíram de pau em cima do presidente. Por quê? Primeiro, por ter negociado com terroristas, e segundo, por ter entregue membros comprovados do Talibã. Talibã que governava o Afeganistão até 2001, quando, depois do ataque às Torres Gêmeas, o ex-presidente George W. Bush ordenou a invasão do país. Então, no caso aqui, o que é interessante é a gente observar, primeiro, o nome do ex-soldado, Bowie, que, segundo consta, havia dado baixa, ele havia renunciado ao cargo de soldado já antes de ser preso. Isso aí é uma notícia meia controversa, né? Há os que acusam ele de ter deserdado da situação de soldado, mas isso ainda não está comprovado. Mas o importante é guardar o nome do soldado, entender que a oposição, lógico, vai criticar a postura do presidente por ter negociado com grupos terroristas, que é uma das regras máximas hoje dos Estados Unidos, é jamais negociar com terroristas, e no caso o Obama descumpriu essa regra. E é lógico saber também que a negociação, né, a troca se deu em Catar, a troca em si, a negociação, e os soldados e os ex-membros do Talibã foram mandados para o Afeganistão, que inclusive foi vinculado no YouTube um vídeo na hora desses soldados, né, desses membros do Talibã terrorista serem entregues no país. Então,
Fique esperto com essa notícia, isso vincula, como sempre, a velha e boa situação ali em parte do Oriente Médio, que, como eu gosto sempre de lembrar aqui para vocês, é complicado a entender e acompanhar. Legal? Então, essa aqui foi mais uma notícia aí que a gente está falando, né, do Top Atualidades de 3 a 9 de junho. A próxima, também, a gente vai lá para o Oriente Médio. Assad vence a eleição presidencial na Síria com quase 90% de votos, quer dizer, esmagadora maioria, não é? Tudo indica foram 88,7% de votos. Ele está indo para o terceiro mandato. A Bashar al-Assad, que, como eu acabei de falar, está indo para o terceiro mandato. Mas tudo faz com que União Europeia e Estados Unidos critique esse tipo de ato, né? Que isso tudo é uma grande armação. Quer dizer, eles insistem em dizer que a democracia na Síria é fictícia. Então há essa crítica sobre a postura do ditador Bashar al-Assad, e é lógico que você também não pode esquecer que o país ainda se encontra em guerra civil, né, e com saldo de mortos e mais de 150 mil pessoas. Então, importante depois você pesquisar sobre esta nova situação em que está entrando o governo de Bashar al-Assad, ele que está indo, como eu acabei de falar, para o terceiro mandato, e os votos ocorreram apenas em áreas controladas pelo ditador. Tá? Isso é importante também você ficar sabendo. Legal, candidato? A próxima notícia: opositor venezuelano será julgado por violência durante protestos. Estamos aí falando de Leopoldo Lopes, esse que está aí no centro da foto, todo de branco, né? Com algo, parece que aí uma flor na mão, alguma coisa assim. Ele está detido há mais de 3 meses no país. A Justiça de Caracas determinou o julgamento, ainda sem data marcada. Então, a Venezuela deixou, pelo menos por enquanto, de ser aí um dos focos das notícias aqui da América Latina. Parece que as coisas lá estão mais calmas, mas, como você agora ficou sabendo, o Leopoldo Lopes, além de estar ainda preso, ele vai a julgamento. Importante você não esquecer que o principal nome da oposição, né, a Nicolás Maduro na Venezuela, é Henrique Capriles, que é o governador de Miranda, que disputou agora, em 2012, as eleições contra Hugo Chávez e perdeu por muito pouco. Então, é legal você também saber, além de Leopoldo Lopes, como você está vendo aí, também lembrar, lógico, de Henrique Capriles. E como eu acabei de lembrar, a Venezuela parece que está um pouco mais calminha. Legal, candidato? Continuando então aqui o nosso Top Atualidades de 3 a 9 de junho. Próxima notícia na sua telinha. Brasil é exemplo de sucesso na redução do desmatamento. Então isso aqui é uma notícia sobre meio ambiente, muito importante lembrar isso. Tá? O relatório divulgado nesta quinta-feira na reunião da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre em Bonn, na Alemanha, destaca o Brasil como o país que mais reduziu o desmatamento e as emissões de gases que causam aquecimento global. Então, é sempre legal a gente fazer assim, não é? Olha, vamos lá, ó. Primeiro, vamos destacar aqui vamos destacar aqui esse texto da seguinte forma, ó. Primeira coisa que é legal, tá? Essa história de mudanças climáticas, não é? Isso, você, tá? Você aí que está me ouvindo, que não domina muito bem
sobre este assunto, cuidado, porque muita gente ouve e lê sobre isso. Ah, mas aquecimento global, ele confunde com efeito estufa. Efeito estufa, que é natural, ele confunde com gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. O Brasil não figura na lista dos maiores poluidores do mundo, mas tem uma grande contribuição na emissão de gases de efeito estufa, principalmente porque é o maior desmatador do planeta. Agora a ONU está reconhecendo que o Brasil tem feito a sua lição de casa, mas isso ainda não tira do Brasil a liderança no desmatamento. Não se esqueça, você, que eu estou aqui te dando aí um alerta, que de repente você imagina que conhece alguma coisa sobre meio ambiente. Você tem que tomar cuidado com esses indicativos e também os conceitos que tem que ser dado ou assimilado sobre o assunto. Então, no caso aqui, como eu estou destacando, história de mudanças climáticas, relatório IPCC. Anotou aí? Relatório IPCC? Isso, você vai consultar o que é isso. Outra coisa, você tem aqui, ó, emissões de gases. Mas que gases são esses? Então, não é aquele gás que você libera de vez em quando, educadamente, em local arejado, sem muito barulho, não é? Então, apesar de que esse gás que você e eu liberamos, ele também está na lista daquilo que a gente chama gases de efeito estufa, que é o metano. Então, você tem o metano, você tem o CFCs, você tem o CO2. Então, é importante que depois você faça essa pesquisa. Ok? E aqui, de novo, olha, tá lá a frasezinha, é aquecimento global. Então, é importante que você pegue uma notícia como essa, que eu estou aqui, como é o nosso dever aqui no Top Atualidades, não é? Ó, vamos lá, o que aconteceu a semana passada, que é legal você ficar esperto esta semana. Então, vai atrás, pesquisa, tire suas dúvidas, mande alguma, você tem aí alguma dúvida, manda para mim, eu vou responder para você. Você, principalmente você que está aí no Facebook do NEAF Atualidades, você pode mandar uma pergunta para mim. Não tem problema nenhum. Agora, o importante é você entender muito mais profundamente aonde é que uma notícia como essa é importante, do que simplesmente achar que o fato de você saber que a ONU elogia o Brasil por diminuir o desmatamento, achar que está tudo bem. Tá bom? Então, não está assim tão bem não, se você não domina este assunto que é o aquecimento global. Relatório, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, você vai consultar o relatório IPCC. Ok? Vai fazer isso mesmo, candidato? Não é, aluno? Legal, vou ficar aguardando. E vamos lá, caminhando aí o nosso Top Atualidades de 3 a 9 de junho. Junho, mês que vai abrir a Copa do Mundo, não é tão esperada? Isso, vamos falar um pouquinho de política aqui do Brasil? Lei da Palmada é aprovada no Senado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a fazer intervenção na casa para que a matéria fosse aprovada. Eu falei a semana passada sobre essa lei, não é? A lei que também é conhecida como Menino Bernardo Boldrini. Você lembra do menino Bernardo Boldrini? Isso, menino de 11 anos que foi assassinado pela madrasta e pela sua auxiliar lá no Rio Grande do Sul, cujo pai é médico. Então não vai esquecer esse nome. Lei Bernardo Boldrini. Então é conhecida também como Lei da Palmada, que teve a participação, né, da nossa rainha. Brasil, que é um país republicano, mas o que não falta aqui é reis e rainhas, né? Acho que não tem uma monarquia
tão grande quanto a nossa, né? Quanto o Brasil. Então a rainha Xuxa esteve presente, você vai procurar depois, vai pesquisar sobre essa lei, vai ver que ela estava lá, em pleno plenário, quase às lágrimas, né? Quase chorando. Aí eu falei a semana passada de um protesto, né, de um deputado da bancada evangélica que bateu de frente com ela. Então isso você não pode deixar de memorizar, tá bom? Então, cuidado, mais uma lei. Agora, vamos lá. O texto que foi aprovado, ele não detalha quais são os castigos físicos que são proibidos aqui pela lei. Então é importante também a gente lembrar isso aqui para você. Não está determinado, ó, pode puxar a orelha, não pode dar palmadinha. Olha, pode dar um beliscão, mas não pode pegar pelo cabelo. Olha, pode até dar uma palmadinha, mas não pode bater com um cabo de vassoura. Pode bater com um cinto, mas não com a fivela. Então isso não foi determinado. Então, a lei da palmada, como você está vendo aí no texto, é um projeto que trata, não é? E que proíbe que os pais e responsáveis legais baterem nos seus filhos. Agora, é lógico que isso também gerou aí uma outra polêmica, porque os pais não sabem exatamente o que pode e o que não pode fazer. Tá bom? Então, isso daí movimentou parte do Congresso Nacional a semana passada, e como você agora já sabe, mais uma lei que está sendo criada aqui no Brasil e que, lógico, a gente espera que pegue, porque se tem um país onde leis às vezes não pegam, é o nosso. Tá bom, candidato? Fique esperto com essa história de lei, porque organizadoras de concurso adoram isso. Inclusive, como eu falei, essa história de que a lei da palmada leva o nome de uma vítima. Não leva? Como é o nome do menino mesmo? Isso. Então, se não lembra mais, então você vai pesquisar. Fechado? A Câmara conclui votação no Plano Nacional da Educação. Então, pela primeira vez na história deste país, a educação vai sim ter um investimento de 10% do PIB. Tá? Isso foi muito comemorado, a gente espera que realmente isso seja levado muito a sério, já que esse projeto de lei estabelece metas e estratégias para o setor, não é? Em 10 anos. Agora, como sempre eu gosto de lembrar aqui, você que tem acompanhado minhas aulas de atualidades, em termos de infraestrutura, um dos piores buracos que o país tem é o setor da educação, principalmente o setor do ensino médio. Então, no caso, São Paulo, por exemplo, não é? Que tem uma escola pública pior que o Piauí, o que justifica? Será que é só falta de dinheiro? Então, a gente também tem que entender que não é só dinheiro que vai ressuscitar uma educação de qualidade no Brasil. Tem que haver projetos mais sérios de qualidades, né? Tem que trazer a população para dentro da escola, como, né, numa palestra que eu fui do grande Mário Sérgio Cortella, e que ele lembrava para nós ali, o palestrante, o Cortella lembrava ali para nós, né, no auditório, que ele conhece o quê? Ele falou, eu só conheço 3 lugares que tem portão para entrar, mas que não quer deixar você sair. Presídio, hospício e escola. Grande Cortella, não é? Então, cuidado com essa notícia e faz aquela pesquisinha básica. Falou, garoto! Bem, amigos e alunos do NEAF, termina assim mais um Top Atualidades, né? Esse que foi de 3 a 9 de junho. E não se esqueça que a semana passada, 2 eventos internacionais também ocuparam espaço na mídia. O primeiro deles são os 25 anos, que não foi, lógico, comemorado, mas a imprensa internacional lembrou dos 25 anos do massacre na Paz, né, da Praça da Paz Celestial em Pequim. Isso
a imprensa internacional e a nossa, que também deu um grande espaço sobre esta comemoração. E outra comemoração importante, mas já na Europa, os 70 anos do dia D, né, que é a invasão da Normandia, liderada pelos Estados Unidos, junto com a Inglaterra e as forças canadenses que invadiram o norte da França para libertar o país das mãos de Adolf Hitler. Aí onde esteve lá a presença de grandes chefes de Estado, e o clima não estava muito bem, porque, lógico, tiveram que chamar o Vladimir Putin e ficou aquela situação, aquele clima de Guerra Fria, tá bom? Não esquece isso. E não esquece também que eu espero que você tenha gostado, e um grande abraço, e a gente se vê a semana que vem. Até mais.